Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria, irmão, nós estar aqui. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou um pregador, eu sou um adorador. E eu vim aqui para adorar o Senhor e eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto, dele eu gosto. Ali é o Mário e o Lucas. Coloca o livro do profeta Joel, no livro de Atos, capítulo 2 e o versículo 17. Irmãos, até vocês podem falar assim: pastor, hoje é Santa Ceia, por que o senhor vai falar do Espírito Santo? E desde quando eu cheguei aqui, eu estou observando as palavras, os louvores, e o último hino que cantou, as irmãs com os varões, nós cantamos aí, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não era um sonho, era realidade. Irmãos, cadê ali? Já pôs aí, ó. Vocês podem ler comigo, eu conto até 3 e você lê, tá bom? 1, 2, 3. E nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Podeis assentar, muito obrigado. Quero agradecer a Deus e o pastor Marivaldo, junto com a missionária Solange e toda a equipe e a igreja, que me convidou para me estar aqui hoje pregando, que eu ia vir para estar ajudando ele aqui, né, dando um apoio, né, irmãos? Mas ele falou: pastor, o senhor vai pregar. Eu falei: tá, agora fiquei com o Voltier, né? Eu falei: irmãos, eu quero só fazer, estou feliz de ver a Simone aqui também, Deus abençoe, viu, Simone? Irmãos, e todos vocês, tá? Eu sei que é o nome de Simone. Irmãos, eu quero só fazer umas perguntinhas aqui rapidinho, né? Eu prometo que não vou muito longe não, antes da meia-noite eu cabo, tá bom? Irmãos, já arranquei um sorriso, olha que bom. Amados, é verdade, quando a gente dá uma risada, nós relaxa os nossos músculos, e aí nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, sabe? Quando você se alegra, você está, irmão, pode ver, se eu ficar xingando você vai fechando o coração, vai ficando bravo, o Espírito Santo não entra. Mas se eu falar um negócio que vocês dá risada, alegra, abre, você relaxa os músculos, e aí o coração seu fica aberto, o Espírito Santo entra e faz a festa. Nessa noite o Espírito Santo já está aqui, porque eu já senti a presença dele aqui. E irmãos, essa semana, graças a Deus, nós estamos estamos num propósito de oração. Às 5 da manhã estava eu, o Severino, o Altieri, a Taissineia, e mais uma equipe lá na igreja, das 5 horas da manhã até as 9, todos os dias dessa semana. Foi uma bênção, foi muito bom. Irmão, é coisa tão gostosa que o dia da gente fica diferente, as coisas ficam melhor, a fé aumenta mais. E como você viu a nossa irmã Franciele falando que os dias estão difíceis, aí quando você busca o Senhor, você vê que os dias vai ficando mais fácil, porque Ele facilita para nós. E uma pergunta, irmão, rapidinho, só para me deixar vocês trabalhando no seu cérebro, na cabeça. Uma pessoa me perguntou: pastor Ronaldo, foi o hino que as irmãs cantaram, né? Não era um sonho, era realidade. Quando nós chegar lá no céu, nós vamos conhecer os nossos irmãos? Outra pergunta que as pessoas estavam fazendo: pastor Ronaldo, quando chegar lá no céu, nós vamos ver quem é o nosso pai, quem é o nosso irmão, que é isso, que é aquilo? O que vocês acham, irmão? Vai trabalhando seu cérebro aí. Pastor, nós vamos conhecer o pessoal lá? Eu chegar lá, será que é a irmã Solange, né? Nós vamos? Pastor Ronaldo, outra coisa que me deixa eu confuso: lá no céu, pastor Ronaldo, o que nós vamos fazer? Irmã, pergunte e fica aí, ó. Antes de eu acabar eu te respondo, tá bom? Só fica na mente: o que eu vou fazer? O que
nós vamos fazer lá no céu? O que nós vamos fazer? É uma pergunta. E eu ia falar muitas coisas. Até, pastor Manivaldo, tem gente que pergunta para mim, e acho que já perguntou para o senhor, não sei, para que lá na frente orar pelo dízimo? Já vi gente perguntar por quê. É uma pergunta e uma resposta. No dízimo eu já vou explicar para vocês, porque eu estava vendo ali, e eu já vi muita gente perguntar. Irmãos, quando Abraão pegou o dízimo, ele foi até um homem chamado Melquisedeque, no livro de Gênesis capítulo 18, e aquele Melquisedeque era o sumo sacerdote, não tinha linhagem, não tinha parentela, e ele representava Cristo, e aquele sumo sacerdote, ele abençoou Abraão com toda sorte de bênção. Então quando os irmãos vêm aqui, irmãos chegam aqui na frente, vocês vão chegar aqui, vocês vão ser abençoados, porque hoje o sacerdote que é o pastor Manivaldo, é os obreiros que estão aqui, os missionários são eles que estão aqui representando a presença do Senhor Jesus. Então, agora, irmão, outra coisa que as pessoas me perguntam, pastor Ronaldo, a gente pode pôr na mão em qualquer pessoa já ir orando? Não, irmãos, não faça isso, e nem aceite qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, porque quando a pessoa está lá, às vezes a pessoa está carregada, mas está carregada com outra coisa, e quando põe a mão sobre você, vai passar para você. Eu conheci um pastor presidente, irmão, da Assembleia de Deus Madureira. Ele contou para nós, e ele disse que ele foi orar por uma pessoa, quando ele colocou a mão, ele ficou cego. E a Bíblia diz, Paulo fala, não se precipitei em colocar as mãos na pessoa, qualquer pessoa. Você não sabe, irmão, como ele está. Então, irmãos, graças a Deus que nós estamos vivendo um lugar aqui que não é tão assim, de guerra espiritual, porque se você for em Salvador, na Bahia, eu sou de lá, sou da Bahia, eu e o Manivaldo, lá os negócios, irmão, não é brincadeirinha não, lá a feitiçaria é forte, e veio da África. A África, as pessoas levitam no poder. Você pensa que ser crente na África é fácil? Eu estava vendo um vídeo de um pastor que chegou aos macumeiros lá e falou assim: você vai parar esse culto agora. E aí ele falou assim, o pastor falou, eu não vou parar. Eles começaram a levitar, começou a subir. O pastor, ele veio para frente, o pastor só levantou a mão e falou, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele caiu por terra. Essa é a autoridade que Jesus quer dar para nós aqui, igreja. Irmãos, e agora, voltando agora, eu vou entrar na palavra. O que nós estamos precisando, irmãos, é buscar esse poder, é buscar ser cheio da glória. Porque, irmãos, o Espírito Santo, Jesus disse no livro de João, capítulo 14, e o versículo de número, ele começa do 16, 17 e vai indo. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem recebe, mas vós conhece, e Ele estará em vós. E quando Ele vier, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia. Irmãos, quem faz? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, irmãos, Ele veio para nos ajudar, nós, a servir ao Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Coríntios que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não é você, irmãos. Às vezes eu vejo os pregadores mandando dar glória, faz isso, não. Mas quem é cheio do Espírito Santo, não precisa ninguém mandar glória. Aí, ó, já estou vendo aí, ó. Não precisa ficar mandando glória, porque o próprio Espírito Santo que está dentro de você impulsiona você para dar glória ao nome de Jesus, para agradecer a Ele e dizer obrigado, Jesus, porque morreu por mim ali na cruz. O Espírito Santo veio para nós adorar e agradecer a Deus e ao Senhor Jesus. Irmãos, e o Espírito Santo, pastor, o Espírito Santo é o que? É a terceira pessoa. Tem gente que não acredita, tem gente que fala que ela é uma força ativa, mas a minha Bíblia diz que Ele é a terceira pessoa. Pessoa é pessoa.
ele tem sentimento, ele tem vontade, e até mesmo se entristece, está lá. Paulo fala assim: não entristeçais ao Espírito Santo para o dia da redenção. Por quê, pai? E Jesus diz assim: você, quando xingaram Jesus, beleza, Jesus falou assim: quando você pecar contra mim, contra o Pai, não tem problema, você vai lá. Agora, se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por que que não tem perdão? Porque é Ele que te convence. Deus está lá, Jesus está no trono, o Espírito Santo está aqui com nós, falando para você: Jesus existe, Jesus é real, adore a Ele. Aí se você entristece a Ele, quem que vai te convencer? Ninguém. Aí sem Ele não tem mais salvação, não tem mais, você não tem força, você perde a força, perde a coragem, perde a vontade de tudo. Por isso, irmão, que eu quero dizer para você, aqui ó, e quando o Senhor Jesus, olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. E a terceira pessoa, pastor, ele é a pessoa, não acredito, pastor, e ele é Deus também, irmãos. Esse rico fala que o Espírito Santo não é Deus, e eu vou provar para você, no livro de Atos, quando Ananias e Safira, eles vão lá, eu não vou falar, não estou falando de oferta, estou falando do Espírito Santo, viu? Eles vão lá e vendem uma propriedade, e levam uma quantidade, e ele falou assim: ó, vamos mentir, vamos falar que nós vendeu por tanto. Aí foram lá, aí quando ele falou, o Espírito Santo, Pedro falou para ele assim: por que você mentiu? Você não está mentindo a homem, mas você está mentindo, vocês estão mentindo a Deus, você está mentindo ao Espírito Santo, e não a homem, mas a Deus. Então ali Pedro fala que o Espírito Santo é Deus. Irmão, a terceira pessoa da Trindade, pastor, existem 3 pessoas, você vai ver na cruz e no batismo, Jesus, quando ele está lá dentro do batismo, João batizando ele, o que desce? Desce a pomba representando o Espírito Santo, Jesus dentro d'água, e a voz que fala do alto: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, irmãos, ali estava 3, você vê. E outro, é quando Jesus vai orar para ressuscitar Lázaro. Ele chega lá e fala assim: Pai, irmão, se Deus nos existisse, para que Jesus ia orar? Jesus estava fingindo, iludindo nós? Não, quando ele vai lá, ele ora: Pai, eu não estou falando isso porque eu não creio, porque eu creio que o Senhor me enviou para me fazer isso, mas é porque eles não creem que eu vim de ti, mas faça essa obra, faça esse milagre. Então, olha, Jesus estava conversando. E outra, lá na cruz, quando Jesus entrega, que ele fala aquelas palavras: Eli, Eli lama sabachthani, que ele olha para o céu e ele vê Deus virado as costas para ele, para não ver o sofrimento dele na cruz, sendo morto. Aí ele olha e fala: Deus meu, por que o Senhor me desamparasse? Se ele não tivesse vendo, irmão, hein? Então ali você vai ver. E o Espírito Santo, irmãos. Agora outro era Estevão, antes dele ser morto, ele olha para o céu e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Aí você pergunta: pastor, cadê o Espírito Santo? Agora eu falo para você: quem consegue ver o céu sozinho, sem ter nada, se não for através do Espírito Santo? Era o Espírito Santo, irmão, que estava mostrando para ele. Nessa noite, irmão, não é na carne, não é nos olhos materiais que nós vai ver nada, não. É pelos olhos do Espírito. Alinha o teu pensamento no trono e você vai ver que o céu vai estar aqui e que os anjos vão descer e subir aqui nessa noite. Liga o teu pensamento e o Espírito Santo te leva. Irmãos, e você vê aqui, olha, quando o Espírito Santo, a minha Bíblia diz que ele já operava no passado. Quando Sansão, ele tornou Sansão forte. Sansão pegava tudo a vez, irmãos. Sabe que a vez a gente está fraco? Porque nós não clamamos o Espírito Santo. Nós não pegamos o Espírito Santo, deixa na minha vida aqui, ó. Nós cantávamos muito, hoje não canta nem mais, você vê? Espírito Santo, vem morar em mim, Espírito enche a minha vida. Era assim, agora não, irmão. Agora é só negócio de abrir porta, é riqueza, é isso e aquilo, né? Aí fica tudo material. E o povo,
o povo está preocupado tanto com o material que esquece das coisas celestiais. Jesus disse: não andeis ansioso com estas coisas, mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas eu vos acrescentarei. Buscai o poder do Espírito Santo primeiro. Você cheia da presença dele, se torna forte, irmãos. E depois que eu estava falando para você, irmãos, sobre a oração. Você orar pelas pessoas. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, irmão, quantas pessoas estão fazendo loucura, estão fazendo besteira, quantos escândalos estão vindo por aí, por causa que não tem o Espírito Santo, está na carne. Pode ver, irmãos, quantas pessoas ensinando errado, porque não tem o Espírito Santo. Agora, amados, quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe o que o Espírito Santo veio fazer? Você sabe? Não, pastor, não sei. A Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo, Jesus disse, o profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, eis que nos últimos dias, é o que está aqui, ó, derramarei do meu Espírito. Aí Pedro chega lá um dia, sabe qual que era aquele dia, irmão? O dia do Pentecoste, que era o dia da celebração da festa do vinho, que é o que, ó, fazendo parte, e também era próximo da Páscoa. A Páscoa eles comemoravam também, hoje, porque naquela época eles comemoravam a Páscoa, hoje nós comemoramos a Santa Ceia do Senhor. E eu quero falar um negócio aqui, irmãos, não leve a mal, aqui, porque o povo, não foi aqui no Brasil, já veio de lá de Roma, da Itália, aqueles países lá, que eles pegaram e trocaram o dia da Páscoa e colocaram lá um negócio que era vinho, era uva e eram as coisas que eles comemoravam, e eles trocaram o negócio de ovo de Páscoa. Agora eu pergunto para os irmãos que são inteligentes, o que tem a primeira mentira, qual que é, pastor Ronaldo? É coelho por ovo. Você já viu coelho por ovo? Já, irmão? Não? Eu nunca vi. Eu já vi cobra, lagarto, lagartixa, põe ovo, passarinho. Agora coelho não. Se você viu aí, me fala, só você é do outro país. Então você vê que é uma mentira. E a Bíblia diz: quem é o pai da mentira? Jesus disse, ele nunca se afirma na verdade. Irmãos, agora pensa bem, se a Páscoa, outra coisa, agora, o que tem a ver chocolate, irmão, com a Santa Ceia, que era a Páscoa do Senhor, eles pegavam um cordeiro, e traziam o cordeiro, e sacrificavam para comemorar entre a família, que era a saída do Egito, quando o povo de Israel saiu, para vir para Canaã, como a irmã Solange cantou aqui hoje. E pastor, e nós é a símbolo do cordeiro que foi morto, que é Jesus, que nós estamos comendo a carne e o pão dele hoje, estamos comemorando para a nossa caminhada, que eu falei para você, para o rumo celestial, para encontrar com o cordeiro lá. E o Satanás colocou no coração de muitos para colocar o ovo, para colocar o coelho. Que tem a ver com ele, com o cordeiro, irmãos? Então o Espírito Santo veio para nos fazer lembrar e corrigir, levar toda a verdade. E o Espírito Santo, irmãos, sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele veio para atar essa ideia. Tem mais alguém aqui que é cabeleireiro, que cuida com o cabelo, com a beleza das mulheres? Ei? Eu já sou bonito por natureza, irmão, sou mesmo. Eu já falei para você que eu sou bonito, né? Que até a mulher, quando eu faço coisa errada, ela fala que eu sou bonito, né? Bonito, hein? Então eu me convenci, mano. Eu me convenci que eu sou bonito, rapaz. Até quando eu erro, eu sou bonito. Então, Pedro, então ninguém tira mais que eu sou feio. E se alguém fala que você é feio, não acredite não, que você é bonito. Verdade, irmão. Eu estava falando esses dias de manhã, né? Para os irmãos que são assim meio fortinhos, que não pode falar gordo, senão eles ficam bravos com nós, né? Os irmãos são fortinhos. Eu falei assim, irmão, lá tem gente que fica falando assim: eu estou gordo, estou feio. Não, irmãos. Eu falei de manhã na nossa igreja que lá na África, quem é gordo é a cara da riqueza. Verdade?
Quando a Bíblia olha para a pessoa e vê que é gordinho, fala assim: esse cara é rico, essa mulher é rica. Porque lá eles não tem comida, é tudo osso e pele, coitado. Eles ficam lá no sofrimento. Verdade, irmão. E lá, se você chega lá, mas se eu chegar lá, ele vai falar assim: eu não é rico demais, como eu estou forte aqui, ó. Não é gordo, não, é forte. Irmão, lá, se você for na África, gordura é a cara da riqueza. Então, se alguém te falar que você é gordinho, você fala assim: eu sou a cara da riqueza. Diga aí, irmão, aleluia. Eu sou a cara da riqueza, porque eu estou morto, porque eu tenho que comer. Jesus não deixou faltar pão, Jesus não deixou faltar água. Por isso eu estou assim, rapaz. Dá glória a Jesus aí, porque o Espírito Santo, eu estou sentindo a presença dele. É mesmo, rapaz. Agarrou, irmão, se achar. Eu estou tacando comida no Severino, cuscuz, para ver se ele fica fortinho também, para ficar igual a nós, a cara da riqueza, né, não? Né, Marcelo? Vai ficar igual a nós, a cara da riqueza, forte. Amado, agora outra coisa, irmã, ali, ó, pastor, o Espírito Santo, ele veio para adornar, igual a Tassinha faz ali, né, Tassinha? Depois você dá uns cachê bonitos, eu faço propaganda para você aqui, brincadeira. Irmãos, ela enfeita, o Espírito Santo veio para enfeitar, para adornar, para deixar a igreja bonita. Você sabia disso? O Espírito Santo, você pode ver, quando a pessoa não tinha o Espírito Santo, você olhava lá e falava: olha o Zé Pininha, olha a fulano de tal, olha aquilo ali. Dava só na caçada lá, caído. Agora não, anda de paletó, olha. Anda com a roupa, anda com blazer. Olha as mulheres como que andam. Jesus entrou na vida, o Espírito Santo pegou a pessoa e mudou e deixou bonito. Então não é, igreja? Deixou bonito, deixou mais belo. Amado, agora você vê, ó. O Gão pergunta pro Gão. Até os cachorros passavam na rua, ele lá não olhava nem para ele, mesmo na rua, cadê? Quando já aceitou Jesus, arrumou a cuga lá, olha que alegria que ele está aí, ó. Rapaz, coisa linda, não é? O Espírito Santo veio para enfeitar a igreja, para deixar mais bonito. E tu ficar com cara feia aí vai ficar mais feia ainda. Larga a mão, irmão. Deixa o Espírito Santo entrar, que faz esse sorrisão, igual eu estou vendo o Severino ali, ó. Agora ele ficou bonito, olha lá. Eita glória, né? Irmão, é a alegria do Espírito do Senhor. Aí, ó, pastor, o que ele vai fazer? Ele vai enfeitar, vai adornar, vai deixar nós bonitos, para nós, se alguém falar que você é feio, falar que é mentira dele. Satanás, tu é mentiroso, eu sou bonito porque eu vou casar não é com o rei da Grécia, o rei da terra, falando, não, eu vou casar com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o homem mais bonito, que é o nosso Senhor Jesus. Ele vai vir me buscar por dentro do casamento. Vai ser maravilhoso, igreja, não é? Depois que nós estamos lá, a Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um grito, é meu noivo. Eu estou aguardando, vocês estão aguardando? O Espírito Santo, irmão, vai tornar nós, deixar nós bonitos, para nós ir em encontro do nosso noivo. E agora a resposta. Você sabe por que a Santa Ceia, o costume de Israel era assim: eles reuniam, e quando a pessoa ia casar, ele deixava a pessoa lá e voltava para preparar a casa, igual Jesus falou em João 14. Vou preparar o lugar, depois eu volto. E ele mandava um mensageiro, em tempo para ir visitar aquela noiva e falar: você está preparado? Está. A noiva, sabendo que o mensageiro via, ela fazia um banquete. E lá o Espírito Santo, o mensageiro trazia presentes, joias, pedras para elas, coisas lindas que o noivo mandava. E lá ela fazia uma festa, que era essa festa aqui, ó. E aí eles comiam, depois o mensageiro voltava para falar para o noivo: olha, fez uma festa, está esperando, sei lá. Irmão, nós estamos aqui hoje fazendo uma festa junto com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai trazer, pastor? Ele está trazendo joia, cantor, ele está trazendo alegria, que é a paz, o gozo e a felicidade para nossas vidas, igreja. E depois, igreja, para me encerrar agora e já nós entrar na Santa Ceia, aí ele vai pegar nós. E a última coisa que ele vai fazer, ele vai representar o pai da noiva. Ele vai levar ao encontro do Senhor Jesus. E ali nós vamos estar com o Senhor Jesus para sempre. Pastor, e eu vou conhecer? Vai, irmãos. Eu vou ver, eu vou chegar lá no Marcelo. Marcelo, que bom que você está aqui, meu filho, dá um abraço nele. Eu ver o Altiano, ver o Tarcísio e a Rosa.
Pastor, e lá, vai saber, irmão, mas vai ser um negócio tão natural, que vai ser tão gostoso que você nem vai lembrar dessas coisas aqui não, pai. É tudo, pastor, mas está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, quando Jesus conta a parábola do Lázaro, quando chegou Lázaro lá que viu o pai Abraão, não era o pai Abraão? Por que ele não falou tio? Por que ele não falou avô? Ele falou, pai Abraão, lembra-te de mim que eu estou aqui. Mas pastor, e os irmãos também? Lembra também. Ele falou assim, o pai Abraão falou, meu filho, tu já teve as coisas na terra, tu não quis saber do Espírito Santo, agora tu não veio, agora tu está aí. Mas pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos. Quantos irmãos, irmão? Ele lembrou dos irmãos ou não lembrou? Eu tenho 5 irmãos lá na terra. Pai, manda lá o Pablo, não, lá já está o pastor Ronaldo, já está o pastor Marivaldo. Se ele não dá ouvido aí, o Espírito Santo está lá, não dá ouvido o morto que vai voltar lá, não. Ele falou, lá está a lei, brincadeira, lá está a lei e os profetas lá. Se ele não acreditar, ele não vai acreditar no morto que ressuscite. Ele estava lembrando dos irmãos dele ou não estava, igreja? Irmão lá no céu vai lembrar, vai ser tudo. E pastor, o que nós vamos fazer lá? Adorar. O Voz da Verdade diz que nós vamos correr na rua de ouro, vamos nadar no rio da água da vida. Vai ser gostoso, irmão, vai ser bom demais. Lá vai ser alegria, vai ser, pastor, vai ser muito bom, irmão. Não vai ser ruim igual aqui não, rapaz. Lá vai ser maravilhoso. E o Espírito Santo está guardando. Receba aí, seja cheio do Espírito Santo para trazer lá o encontro dele. Obrigado, pastor. Glória, pastor Ronaldo.